Arthur Silva, tudo bem com você? Vamos nessa aqui falar de Série C, Floresta 1, Santa Cruz 1. O Santa segue pontuando na Série C, né? Teve vitória na primeira rodada, agora um pontozinho fora. Mas pelo que foi o jogo, Arthur, poderia ter sido uma outra vitória, né? Pelo volume de chances criadas ali, sobretudo no primeiro tempo. Pênalti ali que não foi marcado, né? Ignorado pelo árbitro. Foi um jogo ali que deixou uma sensação mais positiva do que negativa esse empate? Boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo aqui que está na audiência, sobretudo a torcida coral que deve estar chegando aqui para acompanhar mais uma live do 45 minutos. Um abraço aí para todo mundo. Seja quem está assistindo agora ao vivo, e se estiver assistindo ao vivo, a gente já pede para deixar o like, como você falou, se inscrever no canal, mas também participar aqui no chat com a gente, fazer esse programa engrandecer ainda mais com a sua opinião também. E quem está participando depois, né, quem está vendo esse vídeo aí já no domingo, na segunda-feira, está vendo depois da gravação, também deixa aí o comentário. Eu sempre tenho o prazer de ler depois os comentários, ver a opinião do pessoal, os debates ali que estão acontecendo. Fábio, esse foi um jogo de sentimento dividido, eu acho que dentro da torcida do Santa, e eu falo isso não só por uma sensação minha, mas pelo que eu vejo também de relatos em grupos de WhatsApp, conversas com amigos, também o que a gente vê nas redes sociais, a gente vê tanto uma visão mais otimista como uma visão mais pessimista, aquela visão do copo mais cheio, copo menos cheio, e a gente vai tratar disso aqui nesse programa. O torcedor do Santa Cruz que talvez me acompanhe aqui um pouco mais, ou no meu perfil do Twitter, sabe que eu sou um torcedor um pouco mais pessimista, vamos dizer assim. O Santa Cruz, com o tempo, me fez ser um pouco pessimista, um pouco pé atrás, mas eu acho que para essa partida de hoje, Fábio, eu teria uma visão do copo mais cheio, tá? Talvez isso esteja ligado a uma expectativa baixa que eu tenho para o Santa Cruz pensando na Série C, diante de tudo que a gente já viu acontecer durante o ano, mas hoje, em termos de desempenho, eu vi um Santa Cruz, sobretudo no primeiro tempo, a gente vai falar um pouco das mudanças ali que a gente percebeu em relação a desempenho no primeiro tempo e no segundo tempo, mas eu acho que, sobretudo no primeiro tempo, a gente viu um Santa Cruz que, com a bola no pé, esteve acima de qualquer outra partida que o Santa Cruz fez no ano, sabe? É uma equipe que soube muito mais trabalhar a bola, criar jogadas, envolver o adversário, ter momentos de superioridade, de realmente acuar o adversário, e isso não falando apenas de adversários de nível muito baixo, como o Santa Cruz acaba enfrentando no estadual, mas um adversário que conseguiu largar com vitória nessa Série C, que por mais que seja sempre um patinho feio na divisão, mas já vai aí para 4 pontos. Ano passado, até a última rodada ali do quadrangular, estava disputando acesso, então, por mais que o Floresta não seja um dos favoritos na competição, e a gente, quando fez ali Foi a melhor defesa, inclusive, viu, da Série C. Exatamente, e quando a gente fez a tier list, né, no comecinho dessa semana, inclusive fica aí o lembrete aí para quem não assistiu ainda, o programa segue atual, né, segue valendo o view de todo mundo. A gente não colocou, obviamente, o Floresta entre os principais favoritos, mas é uma equipe sempre chata, tá? Sempre é carne de pescoço para você enfrentar nessa divisão, e a gente viu o Santa Cruz que foi bem superior no primeiro tempo, na minha opinião, por mais que tenha saído um empate, mas o gol do Floresta foi quase que numa jogada única da equipe do Floresta. Nem vou citar aqui a questão do pênalti não marcado, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que esse desempenho ele fica assim como uma mensagem positiva. A gente de fato viu uma evolução, e aquela sensação, aquele sentimento que a gente vê na torcida do Santa Cruz, de que realmente o Santa Cruz para a Série C é outro clube, é outro time, que vai brigar por coisa maior do que a gente viu acontecendo no começo de 2026, a gente viu hoje os primeiros sinais de que, de fato, não obrigatoriamente essa questão de que o Santa vai ser um dos favoritos e tudo mais, mas que realmente a gente vem vendo dentro de campo outro Santa Cruz, se a gente comparar com o começo de ano. Então, eu acho que isso vale o destaque positivo, de fato. E falando do resultado, aí talvez seja a visão de um copo um pouco menos cheio, mas é uma análise complicada, né? E aí, falando até por mim, Fábio, eu acho que essa Série C vai trazer para o torcedor do Santa Cruz, e talvez para outros torcedores de outras equipes, mas talvez para outras equipes, jogar a Série C nesse regulamento já seja algo mais comum, como o seu caso, por exemplo, que conhece bem a competição, né, acompanhando aí o Botafogo. Mas eu sempre tenho um pouco de dificuldade, porque é uma competição que tem dois aspectos que dificultam um pouco essa análise. O primeiro é só ida. Então,
Por mais que o Santa Cruz estivesse aí jogando nos últimos anos Série D, mas na Série D você sempre tem ida e volta. Então, quando é ida e volta, é muito fácil você fazer a análise de que, fora de casa o empate não é um resultado ruim. Você depois vai enfrentar essa equipe dentro de casa, aquela lógica que, obviamente, o futebol nem sempre é lógica, mas que, se eu conseguir fora de casa um empate, então dentro de casa eu posso conseguir uma vitória, vai ser um resultado interessante, tudo mais. Mas nesse caso, na Série C, não. O Santa Cruz, na primeira fase, não vai mais enfrentar esse Floresta. Então, a chance que o Santa Cruz teve de enfrentar o Floresta foi apenas na rodada de hoje, e chance que eu digo não é dizendo que o Floresta é um adversário simples ou tudo mais, mas assim, foi apenas esse momento que o Santa Cruz vai enfrentar o Floresta nessa primeira fase. Então, se você considera que o Floresta é um adversário acessível, era um momento para somar pontos, da mesma forma, se você considera que o Floresta é um adversário complicado, é apenas essa oportunidade que você vai enfrentar ele. Então, essa é uma primeira coisa que muda a análise, pensando ali em campeonato nacional. E o segundo é que pelo formato de você ser só ida, você joga 19 partidas nessa primeira fase, você não tem o número de jogos em casa e fora iguais. O Santa Cruz, por exemplo, ele vai ter mais jogos fora de casa do que em casa. O Santa vai jogar 9 partidas nos seus domínios e 10 partidas no jogo fora de casa, jogando fora de casa. Então, você tem que levar em consideração isso quando fizer uma análise. Não adianta, às vezes, você pensar, não, é jogo fora de casa ou empate, também pesa isso. Você vai ter mais jogos fora, então talvez jogos contra adversários que você julgue que sejam adversários mais acessíveis, o empate ali não seja tão bom negócio, você precisa procurar um algo a mais. Então, em termos de resultado, isso acaba afetando um pouco mais a análise, mas eu vou dizer que no balanço geral, eu acho que o copo foi mais positivo do que negativo hoje. Tá? Eu realmente peso ali a questão do desempenho. Eu acho que o Santa Cruz precisava dar essa resposta em termos de desempenho para o seu torcedor, para realmente manter esse momento, vamos dizer assim, positivo, pelo menos em termos de expectativa. Não podia ter uma quebra já assim no início da competição. Mas também, e aí voltando à questão do pênalti ali rapidinho para fechar essa minha primeira análise, eu acho que a questão do pênalti não marcado também pesa nessa questão do resultado, né? Porque eu acho que o sentimento geral em termos de resultado para o torcedor foi um ponto, não foi ruim, mas poderia ser 6 pontos, poderia ser 3 pontos, que daria 6 pontos no somar total da competição até o momento, né? O Santa Cruz realmente foi superior, principalmente no primeiro tempo, e para além disso teve um pênalti negligenciado, um pênalti assim claríssimo, né? Não tem nem o que a gente discutir sobre o lance, um lance muito claro. É difícil você entender por que a arbitragem não marcou um lance como aquele. Ronald foi completamente passou por cima ali o zagueiro do Floresta, foi atropelado, não é aquele pênalti cavado, nada disso. O Ronald estava olhando para frente, tentando a jogada, puxando para o meio para a finalização, e vem o jogador ali, derruba ele de forma clara. Obviamente que a gente sabe que não quer dizer que se o Santa Cruz abre o placar naquele momento, obrigatoriamente o jogo seria 2-1, até porque o pênalti não acontece quando o jogo está 1-1, mas na verdade eu acho que o lance ele acontece no momento até mais crítico, porque era um momento que o Santa tinha o seu melhor momento na partida, a sua superioridade, o Floresta mal chegava, e se o Santa abre 1-0 ali, poderia significar, né, um Santa afetando ainda mais o psicológico do Floresta, né? Porque depois disso o Floresta faz 1-0 e o Santa não sofreu muito com esse gol que sofreu, porque conseguiu empate rapidamente. Mas a gente poderia ter uma história de jogo completamente diferente com aquele pênalti saindo, obviamente, ele sendo convertido, né? Então, só para fechar, Fábio, eu queria só reforçar mais uma vez, eu sei que talvez esteja sendo um pouco repetitivo, mas eu fiquei com a imagem mais positiva do que negativa no Santa hoje, tá? Gostei do que eu vi na partida, da equipe na partida, sobretudo no primeiro tempo. Eu acho que ficou o gosto amargo, né, pelo jogo que o Santa fez, né, sobretudo ofensivamente. Realmente, se você analisar por esse prisma, né, por esse lado, dava para vencer, né? E aí a questão do pênalti, como o pênalti foi antes do gol do Floresta, né? Por exemplo, se o pênalti é depois, aí até acho que a interferência talvez nem seja, não seria tão grande. Mas, por exemplo, se o pênalti antes do gol do Floresta, o Santa abre o placar, é outro jogo, né? Enfim, você deixa o adversário ali muito mais tenso, enfim, vai jogar muito mais aberto. Fora do seu habitat natural, né, Fábio? A gente sabe que o Floresta é uma equipe que ano passado brigou pelo acesso, mas muito pautado, e você trouxe a informação, né? Era a melhor defesa da Série C do ano passado, foi a melhor defesa. Isso mostra que, assim, o Floresta foi uma equipe que pautou muito suas exibições em não levar um gol, segurar defensivamente, depois disso você procura um gol, 1-0 era quase que o placar máximo que o Floresta conseguia. O Floresta, salvo engano,
no quadrangular final, me corrija se eu estiver errado, Fábio, mas eu acho que os 4 primeiros jogos foram 0-0, foi algo assim, foram os 3 primeiros jogos do Floresta, foi 0-0. Então a equipe realmente que joga ali, vou me proteger, consigo um gol, beleza. Então você pega uma equipe como essa, você faz 1-0, você tira completamente ela da sua estratégia, do seu contexto, né? Então realmente é um lance que poderia ter mudado completamente os rumos da partida. O Floresta no quadrangular passado fez 2 gols e sofreu 2 gols em 6 jogos. Inclusive, não era nem a melhor defesa da Série C, era o Náutico, né? Mas aí, com o quadrangular, o Floresta se tornou a melhor defesa em média de gols sofridos, né? Porque tem time que não passou de fase, obviamente. Mas assim, acho que mesmo contando os times que não passaram de fase, o Floresta ainda foi a melhor defesa, não só pela média de gols sofridos. É a estratégia do Floresta, né? E assim, eu entendo o torcedor, pô, não ganha do Floresta. Teve alguém que disse, né? Aqui, deixa eu ver, deixa eu achar. Acho que foi o Luiz Felipe. Ele fala: a verdade é que o time não conseguiu uma vitória fora contra o Horizonte. Na verdade é o Floresta, né? Não é o Horizonte. O Horizonte foi onde o jogo aconteceu. Vai ser muito difícil ter expectativa de acesso. Mas, cara, eu acho que todo ano é a mesma coisa, né? Todo mundo joga com o Floresta e acha que vai ganhar, mas é um time chato. E essa Série C é muito igual também, tá? Enfim, Série C normalmente já é muito igual. Essa eu acho que ela tá mais igual do que nunca antes teve, assim. Nos últimos, pelo menos, 2, 3 anos foram competições bem mais difíceis, bem mais ali com times destoando do que essa, tá? Então eu acho que é um ponto valioso. Claro, se tem que fazer o dever de casa nos próximos jogos, né? Mas eu acho que não dá pra jogar fora esse ponto, querendo ou não, o Floresta ganhou da Inter de Limeira. Jogando fora de casa. Tudo bem que a Inter de Limeira também não é um dos times que a gente coloca, pelo menos eu não coloco, que vá brigar por acesso. Não me parece, apesar de ser um time do interior de São Paulo, Briga não me contra a parece queda, ter eu essa acho, força. né? Mas assim, é um jogo fora, né? E o Floresta, se a gente for pensar que é um adversário direto contra o rebaixamento, o Floresta já ganhou de um time ali que é um adversário direto. Então empatar em casa mesmo com o Santa, enfim, acho que não é tão demérito pro Santa não, tá? Acho que é um jogo ali, muita gente vai perder ponto contra o Floresta, tá? Seja em casa, seja fora. Então, assim, não é que o Santa pegou o Imperatriz, né? Teve um ano que o Imperatriz perdeu todos os jogos na Série C. Não é isso, assim. É um time que vai complicar para mais times além do Santa, tá? Então, acho que no final das contas é um bom resultado. 4 pontos em 6. Acho que é um bom início aí do Santa Cruz. Tem mais os comentários da galera? A galera do Vitória já tá por aqui. Calma, a Vitória vai ser a nossa última pauta, tá? Então, aguardem por aí. O Henrique Almeida fala que chamou a atenção a linha de pressão baixa do Floresta. O Ian Lopes, ele fala que já tiraria a Favela e iria com o Fabinho no próximo jogo. Inacreditável como ele não ajuda em nada na saída de bola. Daqui a pouco o Arthur responde isso. O Rui Duarte também, falando aqui que é o Arthur Silva comentando o Vitória. É isso, né? O Pedro Cazé, nosso membro aqui, ele fala: vejo muita gente reclamando do empate. É verdade que dava para buscar a vitória, mas um ponto tá longe de ser ruim. É isso aí, eu acho que é um resultado aceitável. Acho que fica o gostinho pelo pênalti não marcado e pelas chances criadas, né? Pelo Santa Cruz ter sido melhor no geral, mas enfim, Série C é muito isso, né? E eu acho que esse gostinho, Fábio, é sintoma de como, de fato, para mim, a visão hoje tem que ser do copo meio cheio. Assim, a gente está vendo o Santa Cruz no dia 11 de abril, que a gente está aqui numa situação em que ter 4 pontos depois de 2 rodadas da Série C fica esse gostinho amargo, não só pelo que, o Santa Cruz, a equipe de camisa, pelo que a gente viu dentro de campo. A gente viu hoje, dentro de campo, o Santa Cruz dar sinais de que, se fosse para ter um vencedor nessa partida de hoje, tenho certeza que se você fizesse uma enquete com todo mundo que assistiu o jogo, seria o Santa Cruz. Não teria dúvidas quanto a isso, que o Santa Cruz seria a equipe merecedora de ter a vitória se você fosse para ter um vencedor. Então, isso para mim corrobora com o meu sentimento positivo, porque você pode até analisar ali a questão do resultado, se foi positivo ou não, mas mostra que houve desempenho para isso, né? Então, é uma notícia positiva. Há pouco tempo, a gente estava falando de um Santa Cruz que entrava para o campeonato com muita gente tendo medo do que ia acontecer, mesmo tendo apenas 2 equipes rebaixadas. Então, isso, inclusive, mostra por que eu vejo como um copo meio cheio. Eu não esperava que o Santa Cruz tivesse, por exemplo, um desempenho no primeiro tempo como ele teve hoje. Eu não tinha essa expectativa pelo que a gente viu o Santa Cruz fazer até agora, em 2026. E aí, mandar também um abraço aí para a torcida do Vitória, pedindo para eu voltar a comentar.
Ícaro tá acompanhando aí o Vitória, deixa eu focar no Santa aqui, que acompanhar o Santa já dá trabalho, acompanhar dois ia ser mais complicado. Mas um abraço aí para torcida Vitória. Eu estava num bar hoje, Fábio, assistindo o jogo com a galera do Consulado Santa Cruz, mandar um abraço aí pro pessoal. E aí é um bar cheio de televisões aqui em São Paulo, inclusive, se por acaso tiver alguém na audiência aí que é torcedor do Santa Cruz, mora em São Paulo, Empanadas Bar, onde a gente está assistindo, ali na Vila Madalena, fica o convite. E aí ele tem várias TVs e estava vendo o jogo do Santa e na outra TV do lado era o jogo do Vitória. Então deu para acompanhar ali também a vitória do Vitória por 2-0 em cima do São Paulo. Tava na torcida aí também. Boa. Vamos pro jogo, Arthur? Vamos começar pela escalação, né? A escalação foi a mesma do jogo passado, né? Falar agora especificamente dos 90 minutos. Muita gente reclamando da manutenção do Renato. Eu vi muitas críticas em relação a isso quando saiu a escalação, né? Você gostou da repetição dessa escalação? Faria algo diferente? E essas críticas ao Renato são justas? Fábio, eu até trouxe no último programa que eu participei aqui junto com Lucas e Gabriel que a última escalação do Santa, para mim, ela trouxe uma série de informações e era natural porque, assim, o Santa Cruz teve toda a remontagem, né? Basicamente é um técnico que está estreando, porque Claudinei teve aquele trabalho ali contra o Souza, mas um jogo muito deslocado, né? E a gente está falando agora de um novo Santa Cruz, seja para o bem ou para o mal, uma equipe que reformulou o seu elenco porque fez 15 contratações, né? E aí a gente analisando a escalação de hoje, a expectativa era que tivesse algumas respostas, mas não vieram respostas porque foi a manutenção da escalação, mas ao mesmo tempo eu não considero que essa repetição de hoje é uma definição 100% assim de Claudinei, de que esse é o melhor time do Santa Cruz para ir a campo, essa é a escalação ideal do Santa Cruz, esse é o time que vai jogar a Série C pelo Santa Cruz. Eu acho que essa escolha de Claudinei talvez tenha pesado muito o fato de que o primeiro jogo não tem como você fazer grandes avaliações, sabe? A gente até trouxe aqui o programa da última vez e eu vi uma série de comentários dizendo, pô, vocês estão espremendo muito para fazer um programa, não tem como analisar, e assim, a gente durante todo o programa falou que era uma análise daquele jogo, realmente não tinha como você fazer uma análise ali transpondo para outras partidas, dizendo assim, por exemplo, Thiago Marques não foi bem na partida contra o Itabaiana. Isso não quer dizer que Thiago Marques não deveria ser titular hoje, ou que Thiago Marques é uma contratação ruim, ou que a gente não tem expectativa nele. Foi analisando aquele jogo, aquele contexto, única e exclusivamente isso, até porque aquele contexto é um contexto que dificilmente o Santa Cruz vai enfrentar no restante da competição. Pode até ter um jogo fortuito mais, mas assim, não vai ser o padrão, né? Então, realmente era um jogo que não deu para avaliar muita coisa, não deu para a gente ver, por exemplo, a evolução coletiva, não deu para ver o trabalho de Claudinei em relação à equipe do Santa Cruz. Então, talvez o próprio Claudinei tenha sentido um pouco isso, olhado e dito, pô, eu vou repetir a escalação, porque não deu para eu tomar decisões baseadas no que eu vi naquela partida na Arena. Então, eu acho que aquela primeira rodada foi quase um descarte, assim, sabe, em termos de avaliação, e realmente Claudinei repetiu a equipe para dar novamente uma oportunidade para todo mundo. Eu tinha uma expectativa de que, por exemplo, se o William Alves foi escolhido como titular no último jogo por uma questão de que ia ser muito utilizado o jogo aéreo, ou se realmente ele era o titular na cabeça de Claudinei, eu acho que essa manutenção dá um sinal, né, de que o William Alves pelo menos hoje, na cabeça de Claudinei, esse titular na zaga, embora o William, para mim, já um spoiler aqui, não fez uma boa partida, tá, mas pelo menos a escalação deu esse sinal, mas de resto não me surpreendeu não, tá? Eu acho que o máximo que poderia acontecer ali na escalação de forma mais direta, mais rápida, que foi o que a gente viu realmente em termos de sinal dentro de campo, seria Marquinhos ganhando essa vaga no lugar de Renato, como você citou, que realmente Renato é o jogador mais perseguido, vamos dizer assim, pela torcida do Santos, e não é perseguida de forma justa, porque Renato realmente tem um histórico longo aí com o torcedor, desde o campeonato passado, de que não vem rendendo, desde a temporada passada, melhor dizendo, que não vem rendendo na equipe, mas já destaquei aqui, o torcedor do Santa Cruz vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, vai ter que entender que Renato é homem de confiança de Claudinei, e ele pode até eventualmente perder a vaga de titular, até porque a gente imagina que Everaldo, por exemplo, quando tiver condições físicas, quando tiver no seu melhor momento, e não no melhor momento da carreira dele, mas no melhor momento atual,
ele vai ganhar essa vaga, mas Renato não tenha dúvidas que seguirá até o final da Série C sendo um jogador muitíssimo utilizado. A não ser que ele não esteja saudável, ele vai ser muito utilizado. E spoiler, Renato hoje para mim fez uma partida muito boa, tá? A gente vai depois trazer nas análises individuais, mas foi um jogador importante da equipe do Santa. Então, em relação à escalação, não tive grandes surpresas, Fábio. Eu já imaginava, de fato, um caminho muito mais próximo da repetição, até porque o primeiro jogo foi um descarte, do que grandes mudanças, até porque Claudinei, verdade seja dita, ele é um treinador muito pragmático. Então, não é um treinador que a gente espera assim, grandes mudanças na equipe, ele é realmente aquele treinador do feijão com arroz, de tentar encaixar a equipe. E aí, falando, já emendando aqui com a análise do jogo, no primeiro tempo, eu achei uma atuação, como eu já trouxe aqui no programa, muito boa do Santa. Um Santa que com a bola funcionava bem melhor do que a gente já viu o Santa Cruz fazer nesse ano inteiro. É bem verdade que foi um Santa Cruz que funcionou muito mais pela esquerda do que pela direita, o que é até um pouco surpreendente, porque a gente viu o inverso acontecer no jogo contra o Itabaiana. Era uma equipe que jogava basicamente apenas pelo lado direito, com o Ronald sendo muitíssimo utilizado, sendo a principal válvula de escape, o principal destaque do Santa Cruz, mas hoje a gente viu o Santa Cruz jogando muito mais pela esquerda, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre análises individuais, mas deu para perceber alguns aspectos interessantes dessa equipe do Santa, tá? Pelo segundo jogo seguido, deu para a gente perceber que Zé Mário é um cara que não se apresenta tanto ao ataque, não quer dizer que ele não vá ao ataque, mas é um cara que tem muito mais uma valência defensiva dentro do aspecto de trabalho do Claudinei, dentro da estratégia do Claudinei, do que uma valência ofensiva. E aí não é coincidência a gente ter visto tantas vezes o Balotelli cair pela esquerda. Eu acho que isso foi muito da estratégia de Claudinei, de que, eu vou deixar um Zé Mário para fazer a proteção, para ser uma segurança defensiva ali, e vou colocar um cara como o Balotelli para cair pela esquerda, para dialogar com o Renato. O Renato é um cara que, por mais que Claudinei confie no futebol dele, saiba que é um jogador que é experiente, conhece, já jogou Série B por muitos anos, Série A, inclusive. Então, a gente não está falando aqui de forma alguma de um jogador inútil. É um jogador que tem suas valências e, principalmente, que sabe conduzir o jogo, sabe ler o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem capacidade física, ele não tem mais o drible de 1 contra 1. Claudinei sabe disso, ele já falou em coletiva, né, que ele sabe que não é mais o Renato de quando ele trabalhou com ele no Avaí. Então a gente viu muitas vezes Balotelli cair pela esquerda, fazendo tabelinha com o Renato, tentando jogadas ali, como também muitas vezes a gente viu o Renato fazendo a jogada pela esquerda e servindo o volante na chegada ali da frente da área, muitas vezes o volante, né, porque, enfim, é quem chega ali como elemento surpresa, outras vezes Regis, mas talvez a primeira grande chance que o Santa Cruz teve no jogo foi uma jogada nesse sentido, né? Renato faz a jogada ali pela esquerda, ele arruma para a Favela, que faz um chute para fora, um chute bem perigoso, ali por volta dos 10 minutos do primeiro tempo, né? Depois Renato tenta uma tabelinha com Regis acaba adiantando a bola, e a bola acaba passando. E eu acho, e agora que eu citei Regis, vale citar, que eu acho que muito dessa escolha de Balotelli, muitas vezes, cair pela esquerda, é muito porque Regis talvez fosse a escolha ideal para isso, né? Fosse o meia que poderia dialogar, mas Regis, todo mundo sabe que tem uma limitação física, né? É um cara que não consegue mais participar tanto do jogo em termos de posição em campo, ele não consegue rodar tanto o campo, ele não consegue correr tanto o campo, né? E aí Regis fica muito mais centralizado, caindo muito pouco pelas laterais, e os volantes é que fazem muito esse papel. E hoje o volante principal que fez esse papel foi Balotelli. A gente viu pouco o Favela cair pela direita, caso isso de fato fosse a estratégia de Claudinei, isso não aconteceu, mas o Santa como um todo, ele não funcionou pela direita, dá pra gente falar. E aí o Santa Cruz tenta outras jogadas, chega o lance de Ronald, que talvez tenha sido um único ou um dos pouquíssimos lances em que Ronald é acionado na partida. É um lance ali de recuperação do Santa, a bola chega em Ronald e ele puxa para o meio para tentar a finalização, é atropelado. Não vou falar muito aqui, que a gente já falou um pouco ali de como foi claríssimo o pênalti que não aconteceu. A gente tem um lance de cobrança de falta de Regis, que Renato cabeceia para fora com muitíssimo perigo, né? Mais uma chegada do Santa Cruz no primeiro tempo. Uma tentativa de Regis que ele dá um ótimo passe para Renato pela esquerda, ele aciona mais uma vez agora um volante que está chegando na frente da área, mas dessa vez foi Balotelli, que faz uma finalização, a bola acaba indo para fora, uma finalização não muito boa de Balotelli. Enfim, a gente viu um Santa Cruz que empilhou a criação de chances
nesse primeiro tempo. Isso aqui eu estou falando focando mais até os 30 minutos. Tá? Foi um Santa Cruz que teve pelo menos ali 3 chances, não vou dizer claríssimas, mas chances boas, sabe? Chances trabalhadas, uma equipe que chegou bem ao ataque. E aí, no lance quase que fortuito, talvez na primeira chegada do Floresta realmente com perigo, um vacilo ali na marcação, o jogador do Floresta jogando pela esquerda, no lado defensivo direito do Santa, acaba tendo muito espaço. Eu acho que, para mim, em termos do espaço do cruzamento, a falha maior foi de Israel, que estava perdido no lance, na marcação. Não entendi muito bem que ele estava marcando o cruzamento e cabeçada do Daniel Troiano, né, o atacante do Floresta, sozinho. Falha ali de William Alves na marcação, ele acaba marcando 1-0, que era assim, muito amargo, sabe, Fábio? Aquele lance era muita definição do quem não faz leva, sabe? Um Santa Cruz que estava martelando, criando, chegando, abafando o Floresta, mas que não aproveitou as chances, e aí saiu o gol do Floresta, mas que o Santa Cruz conseguiu reagir muito rapidamente, né? O receio, eu acho que todo torcedor do Santa teve, lembrando de filmes de jogos passados, enfim, é que assim, você tá bem, mas você leva um gol, vai saber como a equipe vai reagir, né? Vai saber como vai estar o psicológico da equipe, se você vai conseguir voltar para aquele cenário que você estava antes, ou como o jogo estava funcionando, ou se realmente você vai se perder na partida. Mas a melhor resposta que o Santa Cruz poderia dar é marcar um gol ali, 5, 6 minutos depois, muito em seguida. Mais uma vez, uma jogada pela esquerda, né, uma tabelinha de Renato e Balotelli, nessa dobradinha que a gente já tinha visto acontecer algumas vezes, mas que esse foi, obviamente, o ápice. Balotelli faz o cruzamento e Thiago Marques marca muito bem, no que é a especialidade dele, né? Thiago Marques é aquele atacante de um toque na bola, é o atacante que a bola vai chegar, ele vai ter que finalizar, e no cruzamento ali aproveitou bem a chance, fez o empate, e aí o Santa Cruz voltou logo para o jogo, voltou a tomar as rédeas, porque além da questão do como o Santa Cruz ia reagir, tinha muito de que o Floresta, obviamente, se já estava jogando por linhas baixas, ia colocar aquele ônibus na frente da área, ia ficar um jogo super complicado para o Santa Cruz conseguir criar qualquer coisa. Então, você conseguindo um empate, volta à normalidade dos cenários, vamos dizer assim, e o Santa ainda chega até outra chance, né? Novamente um cruzamento de Balotelli, e dessa vez foi Regis que cabeceou para a defesa do goleiro. Então, perceba como essa aparição de Balotelli pela esquerda, que pegou todo mundo de surpresa, tá? Realmente não é um posicionamento que ninguém esperava, um volante aparecendo tanto pela esquerda, fazendo esse tipo de cruzamento, enfim, eu acho que o natural seria muito mais Zé Mário aparecer ali do que Balotelli, mas por uma questão de estratégia de Claudinei, que preciso ser sincero com vocês, que eu vou ter que acompanhar mais jogos do Santa Cruz para entender muito bem a ideia. Talvez a ideia seja aproveitar o Zé Mário um pouco mais na saída, mas eu não entendo muito bem, porque o Zé Mário é um cara que começou a carreira como camisa 10. A gente viu o Zé Mário jogar no Náutico e depois no Sport como meia, obviamente 10, 12 anos atrás. Então você imagina que é um cara que tem valências ofensivas, tem uma qualidade com a bola no pé. É meio estranho. Botafogo aqui de lateral, e era um lateral que apoiava bem, assim. Não sei se é porque tá mais velho, né? Aí não tem mais gás, enfim, pode ser isso, né? Exatamente, assim, eu não sei se é muito também pela questão de Israel do outro lado, que Israel sempre foi um lateral muito mais ofensivo do que de qualidade defensiva, isso na carreira inteira, inclusive no próprio Botafogo, né, também já passou no Botafogo, Israel, então ele sempre se destacou mais por isso, e a gente sabe que Claudinei é um treinador conservador, então ele não vai liberar os dois laterais, então talvez por isso ele, sabendo que Israel tem essa valência, vou liberar Israel, mas vou deixar o Zé Mário um pouco mais, pode ser. Só que eu acho que tem que dar um pouco mais de liberdade nesse sentido, sabe? Eu senti falta de Zé Mário hoje no ataque. É verdade que Zé Mário hoje talvez tenha aparecido mais no ataque do que no jogo passado. Mas eu acho que o jogo hoje pedia mais Zé Mário no ataque, porque era onde o Santa estava fluindo. O lado esquerdo era onde estava aparecendo as jogadas do Santa. Do lado direito, Israel pouquíssimo apareceu. Quando apareceu, não foi bem. O lado direito do Santa não funcionou, verdade seja dita. Então, talvez não seja um problema, tá? Eu estou pontuando isso aqui, mas talvez não seja um problema, porque funcionou. As jogadas do Santa foram por ali, o Santa chegou ao gol com o Balotelli funcionando ali, mas me pareceu muito mais que foi estratégia e não foi algo fortuito. E tá claro, na verdade, que não foi algo fortuito, o Balotelli aparecia ali pela esquerda, porque foi algo que aconteceu tantas vezes, né? E a gente vai falar na avaliação individual, mas é surpreendente o quanto o Balotelli hoje, ele foi muito melhor nos cruzamentos do que nos passes. Porque Balotelli, como volante, se a gente for fazer uma análise assim de qual é a função principal do volante, foi uma partida ruim de Balotelli, mas ao mesmo tempo ele aparecendo como esse elemento, vou dizer aqui, surpresa na esquerda,
talvez tenha sido o responsável pelas principais jogadas do Santa, junto ali com o Renato, né? Então também tem que valorizar um pouco aí essa participação de Balotelli. E aí a gente vai para o intervalo, o Santa volta no segundo tempo, e a volta para o segundo tempo surpreende um pouco negativamente, sabe, Fábio? O Santa voltou para o segundo tempo pior do que a gente imaginava. Talvez a expectativa do torcedor era de manter aquela exibição que o Santa Cruz vinha tendo no primeiro tempo, não aconteceu. O Santa volta no segundo tempo um pouco mais desligado, o time mais pregado, não sem funcionar tão bem. A gente não viu o Santa Cruz abafando o Floresta como conseguiu. O Floresta começando a ganhar um pouco mais de campo, chegando com mais perigo. É bem verdade que a gente não vai ter aqui tantos lances assim de perigo do Floresta para dizer que o Santa correu grande risco, ou que o Floresta teve muito próximo de fazer um gol, nada disso, mas foi um Floresta que gostou um pouco mais do jogo no segundo tempo. Um jogo bem mais equilibrado, no rame-rame, vamos dizer assim, até que o Santa foi crescendo aos poucos. Eu acho até que Claudinei demora na mudança. Regis, principalmente Regis. Renato, eu acho que ele até estava conseguindo participar, mas principalmente Regis no segundo tempo. A gente viu Regis sumir na partida, tá sentindo o físico, a minha sensação foi essa, mas não conseguiu mais dialogar, não que tenha feito também uma partida tão boa assim no primeiro tempo, mas foi um Regis muito sumido no segundo, e aí ele faz as primeiras mudanças, né, aciona Marquinhos e Patrick Alain. Eu acho que depois das mudanças o Santa tem um momento ali ainda ruim, Patrick Alain demora um pouco para engrenar, mas eu até discordo um pouco de alguns torcedores que eu vi tratando como o Patrick Alain matou o Santa não conseguiu. Eu acho que teve um momento ali que o Santa demorou para engrenar, mas depois o Santa volta a crescer na partida. A partir da metade do segundo tempo para frente, o Santa começa a chegar um pouco mais, principalmente em lances de bola parada, né? E aí tem a participação de Patrick Alain, mas também finalizações de fora da área. Inclusive tem uma de Patrick Alain que, para mim, é quase que o ponto de inflexão do jogo. Era um jogo que estava meio morno, até que Patrick Alain tem uma finalização ali de fora da área, no lance que ele recebe, ele gira e leva um pouco mais de perigo, e ali eu sinto que o Santa aquece um pouco mais a partida, se revigora e busca um pouco mais o gol. Não conseguiu levar tantos lances de perigo. O melhor momento que o Santa teve é um cruzamento ali que Fabinho desvia já na reta final, né, quando o Fabinho entrou, né, e o goleiro acaba salvando, mas foi isso. Eu acho que foi um segundo tempo em que a gente viu um pouco mais da cara de Claudinei conservador. Em determinado momento dá pra gente dizer sim, que é verdade que o Santa Cruz negociou muito o empate. No final do jogo eu estava até brincando com o pessoal que estava vendo o jogo comigo, que nem o Floresta queria mais jogo, nem o Santa Cruz queria mais jogo, só o árbitro que queria mais jogo, deu 6 minutos de acréscimo e deixava a bola rolar. Mas parecia que as duas equipes já tinham aceitado ali um pontinho, fica por isso mesmo, tá todo mundo feliz, e a gente percebeu isso acontecer, e assim, nem estou entrando tanto aqui na avaliação se é positivo ou negativo, mas é uma realidade de Claudinei, tá? O torcedor do Santa Cruz tem que entender, nas próprias entrevistas que a gente viu essa semana, Claudinei deixou claro, assim, nas entrelinhas, que um empatezinho não seria um resultado ruim, o que não podia a equipe perder, tinha que ir atrás do resultado, e eu acho que a gente viu isso acontecer no segundo tempo, mas de fato foi um segundo tempo abaixo do primeiro, tá? Não faltou de forma alguma empenho, então, por esse lado que eu sei que é um receio geral da torcida em relação a pagamento de salário, se os caras vão estar brigando, eu acho que até o momento, dentro de campo, não há o que a gente se preocupar quanto a isso. Obviamente que a preocupação ela sempre fica, porque tem que pagar os salários, que a qualquer momento isso pode virar um problema gigantesco se o Santa Cruz não cumprir com suas obrigações, mas a gente viu uma equipe que brigou do primeiro minuto ao último minuto, tá? O Santa, talvez em alguns momentos, deixou um pouco a desejar para o torcedor, que negociou o empate, e de fato isso aconteceu, mas foi muito mais por estratégia do que falta de vontade. Não faltou vontade, não faltou briga. O Santa ficou até o último minuto ali duelando, brigando, os caras que entraram também brigando pela bola. O Santa tentou fazer um pouco de abafa, como o Pedro trouxe aqui na reta final, chegando a, por exemplo, esse lance de cruzamento ali com o Fabinho, e o Santa teve um momento ali, eu acho que 2, 3 cruzamentos seguidos em poucos minutos, então brigou, buscou, não conseguiu, mas é o que a gente falou. Eu acho que é um pontinho ali a ser valorizado, e principalmente o desempenho. Eu acho que o torcedor do Santa Cruz hoje, pelo que viu dentro de campo, ele sai com um pouco mais de expectativa para a sequência da competição do que ele entra. Talvez para o torcedor que estava naquela grande euforia, que o Santa Cruz é um dos grandes favoritos, talvez não tenha mudado muito para ele. Mas falando de mim, que sou um cara pé no chão e estava querendo ver dentro de campo para poder ter um pouco mais de esperança, eu encontrei essa resposta hoje, Fábio, em termos de desempenho do Santa.
Muito bem. Galera aqui no chat falando sobre as atuações, né? Inclusive, vamos entrar no campinho agora. O Túlio Pinto fala que o Zé Mara é inteligente, acerta passes, pena que não aguenta fisicamente. O Pedro Cazé também estava por aqui, né? Falando das atuações. Deixa eu ver aqui. Ele falou que o que mais surpreendeu desse posicionamento de Balotelli é ter dado certo. E a galera aqui falando sobre o Thiago Marques, né? O Túlio fala que não empolga muito, rezar para dar certo, mas que não ganha um pivô e não agrega em nada. Mas continuar fazendo gol, ótimo. É atacante de Série C, né? Ele vai ser sempre um atacante com, com Verdade seja dita. deficitário. Ele ganhou alguns pivôs hoje, tá? Realmente ele não parece ser aquele cara forte fisicamente. Não é, por exemplo, se você quer um cara para brigar no pivô, forte fisicamente, para duelar, Quirino vai entregar isso mais do que ele. Mas, verdade seja dita, e eu preciso dizer isso porque eu critiquei muito essa questão dele no primeiro programa, né, que a gente fez na primeira rodada. Hoje ele ganhou algumas bolas, tá? Não foi a maioria, mas eu me lembro de um lance no segundo tempo que ele consegue proteger, ele aciona, não vou lembrar ali se já era Marquinhos, eu acho que talvez seja Marquinhos que estava chegando, enfim. Brigou mais, participou bem melhor hoje, Thiago Marques, não só pelo gol do que na primeira partida, tá? Vamos dar um pouco mais de tempo. E lembrar assim, Thiago Marques é um cara que também tem 38 a 39 anos, sabe? Então, ele vai ser um cara muito mais de um toque na bola e definir do que esse centroavante que vai participar muito do jogo. Isso assim, tenha muito claro. E, assim, o Santa Cruz contratou ele esperando isso. Se a expectativa for diferente, a expectativa é que está errada. Ele é para ser esse tipo de atacante. Um toque na bola e deixar a bola no fundo das redes, como fez hoje. Muito bem. Vamos lá. Por falar em fundo das redes, Botafogo 1-0, tá? Na Ferroviária. Pela Série C. E o Barra tá ganhando do Maranhão. 2-0. 100% Botafogo vai, esse ano vai, Fábio? Rapaz, se o nosso querido Lisca crazy não ficar muito crazy até lá, eu acho que dá certo, viu? O problema é ele demitir os jogadores, não ter time pra jogar, mas até lá, vamos ver se... mas o time tá bom esse ano. E essa Série C, eu disse, cara, essa Série C... Ela Não tá tem muito aquele acessível, super favorito, né? Não cara, tem. tem só o Paysandu e o Guarani, mas o Guarani até agora nunca jogou nada. É mais papel do que time em campo. O Paysandu talvez seja o único que destoe dos demais, mas o resto é muito igual, assim, muito igual mesmo, assim. E o Eu acho que o Paysandu que essa Botafogo... semana, Fábio, mostrou, quando a gente fez até o programa, não sei se você viu, eu coloquei o Paysandu como principal favorito, eu concordo muito com essa sua avaliação, mas eu citei que muitos dos torcedores do Paysandu, eles até levantam essa pauta, de que o Paysandu é uma equipe que tem uma limitação de elenco. O elenco é muito curto, tem muito jogador da base no elenco, e essa semana a gente viu isso, né? Colocou o time reserva, juntando ali com base, e levou de 7-0 do Nacional. Beleza que não é o titular do Paysandu, mas mostra que o elenco tem suas lacunas, de fato, né? Mas só bem 4, né? Enfim, a gente consegue citar agora 2 times ali que podem destoar, né? No máximo, enfim. Talvez o Botafogo consiga destoar um pouco, porque ofensivamente... Pô, o Nenê deu uma assistência agora, na cabeça do cara, o cara fez o gol, 1-0. Então, tem jogadores ali que para a Série C podem fazer a diferença, né? Mas a Série C é bem equilibrada. E os paulistas esse ano não são os paulistas dos outros anos, tá? Antigamente tinha vários paulistas que metiam medo. São Bernardo, ano passado Ponte Preta, Guarani, enfim, esse ano a paulistada aí tudo meia boca, viu? Então isso já ajuda muito, sobretudo os times do Nordeste, né? Porque os times paulistas têm mais dinheiro, enfim, tem mais investimento, mas esse ano não parecem serem muito superiores não aos demais, tá? Então essa questão dos paulistas não estarem tão bem assim, né? Não estarem tão tanto em qualidade como também. E o que tem qualidade ainda não encaixou, né? Que é o Guarani, então não tem muita gente não aí para destoar. Acho que vai ser bem no detalhe essa Série C. Vamos lá, vamos pro campinho, né? Nosso querido Márcio Sabotagem vai colocar no ar o campinho. Deixa o seu like aí, pessoal. Mais um lembrete aí. Isso, quem ainda não deixou, importante. Like, se inscreva. A gente deve ter aí o raio-x da segunda rodada sendo gravado na segunda-feira. Fiquem aí também no aguardo. Vamos seguir o acompanhamento aí completo dessa Série C.
É isso, né? Deixa o like aí, se inscreve, compartilha aí nos grupos de torcedores, dá essa moral pra gente. Bom, vamos lá, vamos começar pelo Gabriel. Não trabalhou tanto, né? O gol acho que não teve culpa também, né? Foi uma cabeçada bem no canto, né? Bem alta. Aquele amarelo, o goleiro que não teve muito trabalho, né, Fábio? Não teve um destaque positivo, também não teve um destaque negativo. Tem um lance ali no primeiro tempo que ele sai, que eu acho que ele meio que fura, a bola pega no, não sei se é no ombro ou na cabeça dele, mas nada também para colocar no laranja, não. Eu acho que o razoável aí para Gabriel, que vai ganhando sequência aí no gol do Santa. Tem mostrado um pouco menos de segurança do que ele mostrou nas duas primeiras partidas que ele teve antes da Série C, mas é um bom goleiro, tá? Faz defesas importantes também. A defesa que ele fez ali na primeira partida, eu destaco que agarrou assim, dá uma sensação que foi uma bola mais fácil, mas não foi um lance tão simples assim. Amarelinho aí para Gabriel. Muito bem. Partir pra zaga, né? Com o Eurico e o William Alves. Eu vou colocar um laranja para o William Alves, tá? Na verdade, eu vou colocar não sei se é um laranja ou um vermelho, se eu vou estar pegando muito pesado com o vermelho, mas assim, eu não gostei da partida de William Alves, tá? Eu achei que o William Alves vacilou tanto no lance do gol, como tem um lance no segundo tempo, que é o lance mais perigoso do Floresta no segundo tempo, que eu acabei até nem falando aqui no meu comentário, que o jogador do Floresta cabeceia sozinho, depois de um cruzamento, e era o William Alves também que vacila ali, mas eu vou colocar no laranja. Mas, assim, atenção aí para o William Alves, tá? Se a gente tivesse falando aqui no Santa Cruz tivesse perdido, com certeza eu puxaria para o vermelho. Mas vou ficar no laranja para o William Alves, não fez uma boa partida. E o Eurico eu vou colocar no amarelo, tá? O Eurico fez uma partida melhor do que a de William Alves, mas também, assim, nada para colocar como tão positivo ao ponto de ir para o verdinho. Também não foi um Floresta que também exigiu tanto ali da defesa do Santa, então amarelinho para Eurico. Muito bem. Vamos agora para a lateral direita, começando com o Israel. Para as laterais, né? Começando com o Israel na direita. Israel eu vou no muito mal, tá? Se eu aliviei para o William, Israel eu vou colocar no muito mal, porque a gente, quando trouxe a avaliação de Israel aqui no primeiro jogo, a avaliação dele era muito difícil, porque foi um cara que, quando a gente considera os 90 minutos como um filme, ele não tinha feito uma boa atuação, mas tinha sido completamente decisivo, porque o cruzamento do gol foi dele. Hoje ele repetiu a atuação não boa nos 90 minutos. Na verdade, eu acho que a atuação dele foi pior do que contra o Itabaiana, porque foi um Israel que fez, e eu acho que é muito por causa da atuação de Israel, o fato do lado direito do Santa Cruz ter sido inexistente nessa partida, isso pesa muito contra ele, porque, como a gente já falou, dentro da estratégia de Claudinei, ele é o lateral que tem que participar mais do ataque, isso não aconteceu, e quando chegou não foi bem, defensivamente também mal, vacilou no gol e tudo mais, e ele não teve o lance decisivo que ele teve para aliviar a barra dele, como no primeiro jogo, então eu vou colocar aí muito mal para Israel, e até me surpreende um pouco, tá, Fábio? 2 partidas e Thiago Enes não ter sido nem acionado para jogar alguns minutos, sabe? E existia até uma especulação na torcida de que talvez Thiago Enes já fosse largar como titular. Eu não acho que era justo, tá? Não achei nenhum absurdo Israel ser titular, mas assim, eu achei que Thiago Enes poderia ter tido uns minutinhos aí, pelo menos para ir ganhando rodagem, o torcedor ver um pouco mais de futebol dele. De toda forma, fica aí muito mal para Israel. E já emendando com o Zé Mário, Fábio, eu vou colocar o laranja para Zé Mário, tá? Também não gostei da partida do Zé Mário. Eu achei ele, como eu falei, tímido. Obviamente, isso pesa a questão de Claudinei, mas eu acho que o laranja de Zé Mário vai pesar muito a exibição dele do segundo tempo. Eu achei que Zé Mário, principalmente no segundo tempo, errou muito gesto técnico, errou muito passe. Tem uma cobrança de falta ali que, pelo amor de Deus, que ele tenta uma jogada ensaiada com o Regis, obviamente que tem um vacilo ali de Regis dormindo também no lance, mas ele faz com que Regis acabe levando o cartão amarelo. Enfim, eu não gostei muito da exibição de Zé Mário, não, então eu vou pesar aí um segundo tempo mais abaixo dele para colocar esse jogo mal. Muito bem, defesa avaliada, vamos para o meio de campo, né? Tivemos Pedro Favela, Balotelli e Regis. Vamos lá, eu vou colocar para Pedro Favela um laranja. Pedro Favela eu acho que é um cara que sofre de uma indisposição com a torcida do Santa maior do que
deveria em relação às atuações que ele vem tendo. Eu entendo completamente o histórico que ele tem, a torcida do Santa Cruz largar mais da desconfiança com relação a ele. Defendi ele na primeira partida, mas eu não gostei da exibição de Pedro Favela hoje. Está muito discreto, muito sumido no jogo. A gente vai lembrar de Pedro Favela, apenas uma finalização que ele tem ali, que é o melhor lance do Santa até o gol marcado por Thiago Marques, mas depois muito sumido, sabe? Pedro Favela no jogo, então vou colocar o laranjinha para ele. E Balotelli eu vou colocar o bem, e Balotelli, para mim, a avaliação de hoje, se alguém quiser entender, veja melhor o programa que a gente teve no passado em relação a Israel. Para mim é exatamente a mesma coisa. Balotelli, se a gente fizer uma avaliação dos 90 minutos, a função dele seria uma avaliação para mal. Mas o cara, assim, essa arma de Balotelli caindo pela esquerda, buscando o cruzamento, funcionou não só no gol. Eu vou lembrar de pelo menos outras 2 chegadas de Balotelli ali pela esquerda que funcionaram, que levou perigo, e ele conseguiu ser uma arma ofensiva importante do Santos. Então, Balotelli, para mim, ele está devendo em relação ao passe, talvez até em relação à marcação, mas eu vou pesar aqui positivamente pela importância que Balotelli teve nesse jogo, até do ponto de vista definidor do jogo, sabe? Não acho que tecnicamente foi uma exibição boa de Balotelli, mas como essa arma surpresa ali na esquerda, eu acho que foi uma aparição importante e definiu a partida ali no cruzamento que ele conseguiu dar para Thiago Marques. Então, fico bem aí para Balotelli por causa disso. E o Regis? Rapaz, estou na dúvida se eu vou no razoável ou mal para Regis, mas eu acho que eu vou no razoável, tá? Talvez um pouco condescendente esse razoável, mas achei que Regis não errou tanto assim também, não foi bem de forma alguma para colocar um bem para Regis, não há dúvida que não seria um bem, mas acho que um razoável. É um Regis ainda para mim, assim, longe do esperado. Não é aquele assim, longe do esperado, falando geral da torcida, tá? Eu não espero muito diferente disso para Regis, não tinha grandes expectativas com a contratação, mas não é aquele cara diferenciado que muitas vezes se vende, um jogador de Série B e tudo mais, não vem sendo isso dentro de campo, mas assim, ajudando, sabe? No primeiro tempo a gente viu ele conseguir passes interessantes, acionou uma bola muito boa para Renato no lance que eu acho que termina com a finalização de fora da área de Balotelli, sabe? Então você vê que ele tem qualidade ali, mas está faltando mais tração, sabe, dentro de campo, conseguir participar mais do jogo. Acho que até demorou para sair ali no segundo tempo. Enfim, fica o razoável aí para ele. Muito bem. E no ataque, né, Ronald, Renato e Thiago Marques, autor do gol. Aqui eu vou primeiro para uma avaliação aqui, Fábio, que talvez o torcedor vai ficar um pouco com raiva de mim, mas eu gostei bastante da atuação de Renato hoje, tá? Eu acho que Renato foi o melhor em campo do Santa Cruz. Talvez o torcedor agora vai desligar a live e vai dizer, meu Deus do céu, esse cara não entende de nada, mas assim, verdade seja dita, não gosto de Renato não seria meu titular, mas eu preciso ser justo, que Renato foi personagem das principais jogadas do Santa Cruz nesse jogo de hoje. O jogo fluiu pela esquerda com Renato, como eu já falei aqui, não espere dele o que a gente viu em Ronald, por exemplo, que fez Ronald ser destaque na primeira partida. A gente não vai ver Renato sendo aquele cara que ganha no 1 contra 1, que vai para cima, super velocidade e tudo mais. Mas eu achei hoje um jogador inteligente, que conseguiu fazer as jogadas, que conseguiu acionar bem os jogadores pelo meio. Tem um lance no primeiro tempo que ele aciona Regis erra, coloca a bola muito mais para frente, o goleiro acaba fazendo a defesa. Mesmo no segundo tempo fez jogadas interessantes, até cansar e realmente precisava ter a mudança, mas não é para muito bem, mas eu vou colocar um jogo bem, tá? Para Renato, gostei da partida dele sim. Então, jogou bem aí para Renato. Muito bem. E o Ronald? Ronald, não sei se razoável ou mal. Eu vou colocar razoável para Ronald. E eu vou dizer por que não mal. Porque eu acho que Ronald hoje ele foi mais vítima do que culpado em relação ao futebol dele hoje não ter funcionado tão bem. Eu acho que a bola passou muito pouco por Ronald, mas nas vezes que ele teve com a bola, eu não achei
que Ronald foi mal. Não achei que ele errou o gesto técnico, não achei que ele se escondeu do jogo, é que simplesmente o jogo não fluiu pelo lado dele e ele acabou não sendo acionado. Por isso que não dá para ser nada além do razoável, mas eu também não vou colocar o mal para Ronald, não, porque não acho que ele fez uma exibição ruim. Então, razoável aí para Ronald. E o Thiago Marques, autor do gol. Jogou bem também para Thiago Marques. Não acho que para muito bem. A gente vê até pelo campinho aqui, talvez, sabe, o torcedor que esteja vendo pelo campinho, como é que o cara fala que o Santa Cruz fez uma boa partida, a avaliação aqui tem mais laranja do que verde e tal. Veja, eu acho que defensivamente eu coloquei o laranja ali muito por gesto técnico, pelos erros, e aí vale também uma questão da avaliação negativa da defesa, é que o Santa Cruz foi uma equipe que não sofreu tanto defensivamente em termos de o Floresta ter tentado tanto e cometeu vacilos suficientes para levar um gol, cometeu vacilos suficientes para ter um lance, por exemplo, de perigo que o Floresta teve sozinho, um jogador cabeceou, por isso que eu pesei o William, mas ao mesmo tempo eu acho que o que mais funcionou do Santa Cruz hoje foi o conjunto. Eu gostei muito do conjunto. E a gente vai ver essa avaliação já quando falar de Claudinei. Mas fica aí, jogou bem para Thiago Marques. E aí, fazendo um comentário rápido, fez o que precisa fazer, né? Teve ali na hora do gol, a bola chegou, um toque na bola, colocou para dentro. Thiago Marques foi contratado para isso. E era isso que a gente esperava dele. E é isso que ele será cobrado daqui para frente. Então, jogou bem aí para Thiago Marques. Muito bem, então o time titular avaliado, vamos agora para o banco, né? Entraram o Fabinho, o Silva, o Patrick Alan, o Marquinhos e o Vitinho. Dessa turma aí, alguém se destacou? Vamos primeiro por ordem aqui, né? Patrick Alan e Marquinhos, os primeiros a entrar, eu vou colocar razoável para os dois. Eu acho que não agregaram tanto, mas também não tem nada muito para demeritar. Se fosse para falar um pouco ali dos dois ali, eu diria que Marquinhos eu esperava um pouco mais, tá? Talvez uma questão de expectativa ali, mas eu achei que faltou um pouco mais de incisividade, será que existe isso essa palavra? Acho que sim. De Marquinhos, eu esperei ele ser um ponta mais agudo do que foi, achei ele um pouco discreto, principalmente comparando com o jogo passado. E Patrick Alan, eu sei que a torcida vem pegando no pé, mas eu não achei de forma alguma que o Patrick Alan entrou mal, tá? Eu acho que demorou um pouco ali para entrar no jogo, ele é um jogo mais lento, tal, mas foi importante nas bolas paradas, teve uma finalização boa de fora da área, eu não vi essa partida ruim de Patrick Alan, não, tá? Vou colocar o razoável aí para os dois. Em relação aos volantes, razoável para Silva e bem para Fabinho. Fabinho me surpreendeu, achei Fabinho útil no jogo de hoje, não só pela cabeçada ali na tentativa que ele tem no ataque, mas foi um cara que conseguiu saber dosar o jogo, sabe, segurar a bola quando precisava, acionar os jogadores no tempo correto. Então, gostei, de fato, da entrada de Fabinho. Vitinho, eu vou pesar no Vitinho, vou colocar o mal, tá, para Vitinho, porque, assim, Vitinho, para mim, ele segue sendo o que a gente sempre, o que pelo menos eu sempre vi em Vitinho. Tenta, participa, busca, mas é incrível como erra tudo. Vitinho é o Quirino ponta, sabe? O cara tá ali tentando o jogo inteiro, briga, mas não erra, mas não acerta, melhor dizendo, erra, é só o que ele faz. Assim, erra tudo que tenta. Teve um lance de um passe que ele tenta dar uma virada de jogo ali para William Alves, que colocou a bola na fogueira, o William Alves conseguiu corrigir, mas ia gerar um lance de perigo ou um amarelo para o William Alves, assim, de forma grotesca, sabe? Assim, enfim. Eu realmente não tenho muita paciência para Vitinho, beleza, é um cara esforçado, mas precisa acertar. Sem acertar, não tem como o cara ser minimamente útil para ninguém. Então vou colocar o laranjinha aí para Vitinho. Muito bem, então todo mundo avaliado, né, dos jogadores que entraram em campo. Para fechar, antes do melhor em campo, né, avalia o Claudinei, depois você dá a estrelinha aí do melhor jogador na partida. Como eu falei, eu acho que o Santa hoje o que mais funcionou foi o coletivo, tá? Eu achei um Santa que coletivamente funcionou, uma equipe que quando tinha bola sabia o que fazer, como eu já disse, sobretudo no primeiro tempo, onde foi o Santa conseguiu funcionar melhor. Então fica aí, jogou bem para Claudinei. Teve uma queda no segundo tempo, é bem verdade, teve um momento ali que o Santa poderia ter um ímpeto maior, porque o jogo estava mostrando uma porta aberta, mas eu acho também que a gente tem que valorizar aí essa evolução, sabe? De fato, a gente viu uma evolução do Santa Cruz quando a gente compara com o começo do ano,
E para mim isso tem muito ali do trabalho de Claudinei, que conseguiu encaixar essa equipe. Tem muito a evoluir, tem muita coisa para corrigir. A avaliação aqui do Campinho, trazendo alguns laranjas e vermelhos, mostra isso, né? Mostra que há espaço para crescimento. Há jogadores que ele pode oportunizar melhor, há jogadores que ele pode talvez dar um pouco menos de rodagem, não insistir tanto, mas eu acho que vale valorizar sim, esse começo de trabalho de Claudinei na Série C, que é um começo positivo. Tá? Gostei do Santa Cruz como coletivo hoje, então fica aí o jogou bem para Claudinei. Talvez ser um pouquinho mais menos viciado em só no empatezinho, num pontinho, tá? Poderia ter tido um pouco mais de ousadia no segundo tempo, mas eu não vou pesar tanto porque eu senti que o Santa na reta final teve um abafo ali, mais pelo transpiração do que inspiração, mas tentou, enfim. Resultado interessante, como a gente já falou, então não vou repetir tudo. Jogou bem aí para Claudinei. Pô, e o melhor em campo, quem foi hoje? Renato. Para surpresa de todos, inclusive deste que vos fala, Renato, para mim, foi o melhor jogador do Santa Cruz hoje. Para alegria de Claudinei, deve estar muito feliz, Claudinei aí. Ganhou mais uma semana podendo utilizar Renato sem a torcida criticar muito, porque de fato o Renato hoje eu acho que foi o melhor jogador do Santa dentro de campo. Muito bem. O Leonardo fala que Renato, o melhor do Santa, é uma piada. Eu avisei, Fábio, eu avisei que ia ter um pessoal revoltado, mas assim, eu estou sendo sincero aqui na minha avaliação. O Luan Duarte está por aqui também, concordando que o Vitinho é café com leite, como disse o Pedro Cazé. O Túlio Pinto fala: a torcida pega no pé de Patrick Alain, só vejo o povo babando. Veja, não tenho visto isso não, viu? Eu até acho, Fábio, até vou fazer um comentário rápido aqui. Eu não entendi muito, porque na reta final ali do Pernambucano, na verdade eu entendo em partes, né? Na reta final do Pernambucano, houve uma perseguição da torcida do Santa ali em relação aos meias do Santa. O maior que sofreu quanto a isso nem foi tanto Patrick Alain, mas sim o William Júnior, que se tornou um jogador avaliado pela torcida, e eu acho que dentro do Santa Cruz, porque não vem sendo relacionado como um jogador completamente inútil, e eu discordo, tá? Talvez seja mais uma opinião impopular minha, mas eu acho que o William Júnior tem mais espaço nesse elenco do que alguns jogadores que acabam sendo relacionados. Primeiro jogo, por exemplo, a gente viu o Robinho no banco, eu preferia muito mais ter o William Júnior no banco do que o Robinho, por exemplo. Mas Patrick Alain começou a sofrer um pouco disso também. Como eu falei, entendo um pouco que o Santa teve realmente exibições ruins, o Santa caiu de rendimento, falando ali de Patrick Alain, que é um cara que começou também o Pernambucano, caiu de rendimento. No caso, o William Júnior errou 2 pênaltis ali de forma muito desleixada, e isso pesa na avaliação da torcida, enfim. Mas eu tenho visto muito mais o torcedor pegar no pé de Patrick Alain do que defender ele, tá? Enfim, não tenho visto muito essa babação que o pessoal fala, não. E eu acho que o torcedor está um pouco exagerado quanto a isso. Tanto Patrick Alain, para mim, é um cara extremamente útil e que deve ser extremamente utilizado pelo Santa Cruz na Série C. Acho que não há nem muita discussão sobre isso. Mas o próprio William Júnior, por exemplo, não acho que é um jogador descartável. Beleza, se você vai ter uma oportunidade aí para negociar, aliviar a folha, o Santa precisa aliviar a folha, mas não é, para mim, de forma alguma, um jogador inútil, não. O Ivaldi Brito, ele é de Itapevi, São Paulo. Ele fala: boa noite, Renato foi igual aquele paciente das últimas. Tem uma melhora, depois sabemos o resultado. A galera ainda não perdoou muito não, viu? O nosso querido Renato vai ter que apresentar mais aí para ter a confiança da galera. Valeu aqui para o Hamilton, né? Para o Túlio, para o Pedro, Leonardo, enfim, galera do Santa que interagiu por aqui nesta live desse empate. 1-1, pontinho fora de casa. Importante aí para o Santa Cruz nessa Série C, né? Havia estreado com vitória contra o Itabaiana, enfrentou outro nordestino, agora o Floresta, e vai enfrentar outro nordestino fora de casa, dessa vez o Confiança, tá? Jogo na semana que vem, Arthur Silva, mas um joguinho complicado, né? Jogo mais duro, pelo menos promete, né, ser mais duro do que esses 2 primeiros que o Santa teve, né? O Confiança é uma equipe que entra com aspirações maiores no campeonato, embora não tenha largado bem, né? Largou com um vacilo dentro de casa. Um jogo bom, viu, Fábio? Para o torcedor do Santa Cruz que quiser ir para esse jogo, um jogo no feriadão ali de Tiradentes, né? Principalmente se você conseguir imprensar ali a segunda-feira.
dá para ir para Aracaju, estender o feriado, dar uma turistada também. Interessante para o torcedor que puder ir. Do ponto de vista de dentro de campo, o jogo complicado. Eu acho que o empatezinho não seria mau negócio, não. Fazer 5 pontos ali nas 3 primeiras rodadas com 2 partidas fora, eu acho que tá de bom tamanho. Muito bem, é isso. Valeu, Arthur Silva. Grande abraço para você.